A paz, Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos, tá bom? Deus abençoe você, sua família, a todo o seu lar. Que Deus possa te abençoar de uma forma tremenda. Irmãos, vamos meditar mais um estudo da palavra de Deus aqui, um estudo bem conhecido, no livro de Josué, no capítulo 1 de Josué, versículo 1 a seguir, que diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor ao Josué, filho de Nun, servidor de Moisés: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar do poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Não te aparte da boca do livro dessa lei, medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Um conselho de Deus para Josué. Aqui são conselhos, irmãos, são conselhos e desejos de Deus para Josué, que fala a respeito da liderança, que ele vai liderar no lugar de Moisés, e fala a respeito do sucesso que Josué pode ter se ele seguir esses conselhos de Deus. Então, e sucesso aqui, quando Deus fala para Josué que ele vai ter sucesso, não é somente sucesso na sua vida de líder, mas como diz a leitura aqui que eu li, ele vai ser bem sucedido em tudo que ele fizer, tudo que ele botar a mão, pisar a planta do pé, ele vai prosperar. Então isso abrange um sucesso, momentos de sucesso. Isso abrange não somente na liderança que ele iria liderar, mas abrange todas as áreas da vida dele, tanto a área de liderança, como a área financeira, como a área familiar, como a área conjugal, como todas as áreas da vida dele. Ele teria sucesso se ele meditasse na lei do Senhor de dia e de noite, valorizasse a lei do Senhor, botasse em prática, não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda. Ele teria sucesso em todas essas áreas da vida dele. Então eu gostaria de trazer um ensino da palavra de Deus para a nossa vida hoje, porque está chegando a passagem de ano. E nessa passagem de ano, todos fazem pedidos, todos fazem promessas, não é? Isso aí, todos fazem promessas. Eu não sou meio difícil fazer promessas, porque eu sei que eu sou falho, eu sei que sou humano, então eu sou meio difícil. Mas a maioria fazem promessas na passagem de ano, né? Promete que vai ser isso, promete que vai ser aquilo, promete que vai ser aquilo outro, promete que vai ser aquilo outro, na passagem de ano. Aí quando o ano passa, começa o desenrolar dos meses do ano novo, esqueceu tudo que prometeu e faz tudo ao contrário do que prometeu. Aí vai durante o ano todo, passa o ano todo, não consegue adquirir tudo aquilo que prometeu, e não consegue fazer tudo aquilo que prometeu, e não consegue receber em troca aquilo que ele fez promessa, que ele faria para obter algo em troca, ele não recebe, ele começa a cometer coisas erradas, vai fazendo só coisas erradas. As promessas que ele prometeu de não fazer tais coisas,
por ele não receber aquilo que ele disse que faria se recebesse em troca, barganha, na verdade barganha, ele começa a cometer coisas erradas. Aí vai o ano todo começando coisas erradas, porque não recebeu o que queria, porque fez uma promessa, se ele andasse daquela forma ele receberia e não recebeu, ele começa a agir errado, o ano todo, errando. Aí não é aquele ano novo, no começo que ele prometeu, fez promessa na passagem de ano, aí tudo ele ficou para trás e começa a cometer coisas erradas, atos errados, feitos errados, atitudes erradas, o ano todo. Aí leva uma vida de derrota, uma vida de agonia, uma vida de tristeza. Aí chega no final do ano de novo, vai fazer as mesmas falsas promessas, querendo ter sucesso na sua vida de ano novo, mas não anda de acordo com princípios para obter sucesso. Então, eu quero falar sobre isso, irmão, sobre essas promessas que você faz, que muitas pessoas fazem, mas na passagem de ano, mas não andam de acordo com princípios para que possam obter essas promessas realizadas na sua vida. E eu vejo aqui em Josué alguns exemplos, irmãos. Nós vamos meditar aqui, nós vamos trazer alguns textos de alguns versículos no original, que é o hebraico, para o Velho Testamento, para nós vermos o significado do texto, para nós vermos a importância de se praticar a palavra de Deus para obter sucesso, né? Foi isso que Deus falou para Josué: Josué, se você quer ter uma vida de sucesso, eu tenho te chamado para liderar, mas você quer ter sucesso nessa liderança, e não somente nessa liderança, que eu vou te dar uma vida de sucesso em outras áreas também. Então medita no livro dessa lei de dia e de noite, e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque assim você vai prosperar o seu caminho, ou seja, a sua caminhada, a sua jornada, ela vai ser uma caminhada de vitória, uma caminhada abençoada, porque você vai ter uma base boa para obter esse sucesso, tá bom? Então nós vamos meditar sobre esse assunto. E a primeira coisa que eu quero falar aqui nesse estudo, irmãos, que, olha bem, a instrução, ela não é apenas memorizar o conteúdo da lei, mas envolve a aplicação prática dos ensinamentos em todas as áreas da nossa vida. Veja bem, então a instrução, irmãos, a instrução, ela não é apenas você memorizar a lei ou memorizar a palavra de Deus, sabe, memorizar passagens bíblicas. Não é só você memorizar passagem bíblica, versículo bíblico e decorar e pronunciar de cor. Olha, esse é o tal versículo, tal, falando tal, Deus amou o mundo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, tal. Olha, o Senhor meu pastor, nada me faltará, tal. Não é só isso, memorizar o versículo e falar o versículo. Não. Sabe o que é? Isso envolve a aplicação do texto que você leu, que você memorizou. É você botar em prática o texto que você estudou da palavra de Deus, botar em prática na sua vida. Isso é a instrução. A instrução não é apenas memorizar a palavra de Deus, mas a verdadeira instrução, quando você recebe a instrução, é você aplicar. Essa é a instrução que Deus estava dando para Josué. Deus estava instruindo Josué: Josué, eu vou te dar uma instrução. Olha, você medita na lei de dia e de noite. Você meditar na lei de dia e de noite, irmãos, é você todo momento estar botando em prática na sua vida a palavra de Deus, sabe? Todos os momentos, de dia e de noite, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, todo momento você botar em prática os ensinamentos bíblicos na sua vida. Isso é meditar de dia e de noite, é botar em prática na sua vida, todos os momentos da sua vida, a aplicar a palavra de Deus. Isso é meditar de dia e de noite, ou seja, você está constantemente botando em prática, aplicando a palavra de Deus na sua vida, não somente memorizando, mas você está aplicando a instrução de Deus na sua vida. É isso que Deus está falando para Josué. Josué, você, todos os momentos da sua vida, enquanto você estiver vivo, você estiver na liderança desse povo, você pratique a minha lei na sua vida, ponha em prática, aplique ela. Por isso que Deus falou para Josué: medita de dia e de noite, aplica porque você vai ser bem sucedido, tá bom? Então é sobre isso, orientação é isso, meu. Orientação não é somente você receber, meditar
num versículo e gravar ele, não, é você praticar ele. Olha, esta orientação é para todos, para os crentes hoje valorizarem a palavra de Deus, que oferece direção e sabedoria para lidar com os desafios da vida. Então essa orientação bíblica, quando a palavra de Deus para meditar, para seguir, para botar em prática, ela serve para todos, irmão. Ela serve também para as pessoas que não têm Jesus, mas poucos pegam e põem em prática alguma coisa. Mas essa orientação básica é mais para o povo de Deus, sabe? Serve para todos, mas é um chamado ao povo de Deus, aos crentes, sabe? A valorizarem a palavra de Deus. Essa orientação, medita de dia e de noite, pratique todos os dias da sua vida, todos os dias do ano da sua vida, pratique na sua vida para você ter sucesso. Essa orientação basicamente é para os cristãos. Os cristãos devem absorver essa orientação. Eles devem absorver, eles devem aprender os ensinamentos bíblicos para a vida moral, para a vida espiritual, para a vida conjugal, para a vida sentimental, para a vida financeira. O cristão ele tem que absorver os ensinos que falam a respeito dessas coisas e não somente guardar meditando. Não, eu aprendi sobre vida conjugal, como se portar na vida conjugal, eu aprendi como ter uma vida financeira abençoada, eu aprendi como ter uma vida espiritual abençoada. Não é somente você falar como você aprendeu, é você botar em prática aquilo que você aprendeu. Você ouviu sobre esse ensino? Você quer ser bem sucedido nessa área que você aprendeu? Aplique na sua vida, põe em prática, aí você vai ser bem sucedido, você vai prosperar, como Deus falou para José. José, guarda, aplica essa lei, você vai ter sucesso e você vai prosperar nos teus caminhos. Então, essa é a mesma palavra para nós, irmãos. Aprendemos várias coisas, vários ensinos a respeito de vários assuntos na Bíblia Sagrada que vão nos ajudar na vida, nessa caminhada, nessa jornada. Vamos aplicar durante o ano. Não vamos fazer promessa, vamos pegar a orientação de Deus. Chega de promessa, irmão. Pega a orientação de Deus durante esse ano que vem e põe em prática na sua vida. Você vai ver que a sua vida vai melhorar. A sua vida vai ser melhor do que esse ano que se passou, porque você prometeu e não cumpriu aquilo que você prometeu para Deus. Mas na entrada desse ano, daqui para frente, chega de promessa. Pratique a palavra de Deus. Siga as orientações de Deus na sua vida, em todas as áreas da sua vida, e você vai ver que você vai prosperar, você vai ter sucesso em todas as áreas da sua vida, porque é a promessa de Deus. Guarda a minha palavra, pratica a minha palavra e eu o abençoarei. Não vou reter o orvalho, não vou reter a chuva, vou abençoar. Então, quer ter uma vida de sucesso nesse ano que vai entrar? Chega de promessa, não faça promessa. Aplique a palavra de Deus, a orientação de Deus na sua vida, tá bom? E outro agora, assuntos aqui, nós vamos esmiuçar cada palavra desse texto que eu li agora, nós vamos esmiuçar, ver o significado e para nós aplicarmos na nossa vida para ter sucesso, tá bom? Então no hebraico nós vamos trazer para aplicação na nossa vida hoje para ter sucesso. Então você ouça com atenção a interpretação desse texto de hebraico para hoje nós aplicarmos, tá bom? Certas palavras têm um significado muito profundo para que nós podemos absorver essa orientação de Deus que deixou dentro desse significado no hebraico dessa palavra para obtermos sucesso e prosperar no nosso caminho, tá bom? Então nós vamos ver aqui, olha, a primeira palavra é sefer. Sefer no hebraico quer dizer rolo, livro. Medita no livro dessa lei, ou seja, no rolo dessa lei, medita, leia ela, medita dia e de noite. Então, sefer é livro ou rolo, tá bom? Então, é importante para a vida e moral do povo de Israel. Por que Deus estava falando para Moisés, para Josué, melhor dizendo ali, para que lesse o rolo da lei e meditasse? Porque ela é de uma importância muito grande na vida moral do povo de Israel. Para o povo manter a moralidade na vida deles, uma vida moral, sabe, boa e agradável a Deus, eles tinham que ler o rolo da lei. Bem certo que os sacerdotes, os levitas liam o livro da lei, eles ouviriam o livro da lei, e o que eles deviam fazer? Botar em prática, porque assim fazendo, eles
eles enxergariam a forma que eles estavam agindo na sua vida, sabe? A forma que eles estavam andando. Eles viriam que aquilo que eles faziam era imoral, sabe? Não fazia bem para Deus, não fazia bem para eles. Então eles deixariam de praticar, porque eles ouviriam da palavra do livro da lei que era errado. Então, se eles praticassem algo que era imoral, eles ouviriam do rolo, do sefer, do rolo do livro da lei, que era errado aquilo. E se eles não deixassem de praticar aquilo que era imoral, o que iria acontecer? Eles não teriam sucesso na sua caminhada, na sua jornada. Não somente o povo, mas também Josué. Se Josué visse no livro da lei que algo que ele estava praticando era imoral e ele não deixasse aquela imoralidade, ele não seria bem sucedido, ele não prosperaria, porque ele estava recebendo orientação e não estava acatando da parte de Deus a orientação de Deus para que ele pudesse ser bem sucedido e obter sucesso e prosperar. Então, na caminhada de Josué e na caminhada do povo, eles deveriam ouvir a lei, ler o sefer, que é livro ou rolo. Eles tinham que ler ou ouvir, analisar aquilo que eles tinham ouvido, ver se as práticas deles eram imoral e deixar aquelas práticas para que pudesse ali ser abençoado por Deus, né? Na caminhada deles, que caminhariam até Canaã, pudesse ser uma caminhada de sucesso, uma caminhada de prosperidade, né? Então, para eles chegar em Canaã com uma caminhada, uma jornada próspera, eles tinham que aplicar na vida deles ao que a lei falava que era imoral. Então, ao cristão, todo cristão, isso é um exemplo para nós, todo cristão, nós devemos pegar a palavra de Deus, que é o nosso sefer, a palavra de Deus, né? A palavra de Jesus Cristo, ler, olhar dentro dela os seus ensinamentos a respeito de todas as áreas da nossa vida, lendo a palavra de Deus ou ouvindo a palavra de Deus. Quem não tem leitura, quem não tem aqui intimidade com leitura, sabe, que não tem leitura, ela ouve também a palavra de Deus, porque ela vai na igreja, ela ouve o irmão explicar para ela, seja na casa dela também, seja em qualquer lugar, que ela ouça a palavra de Deus sendo explicada da maneira correta, lendo ou ouvindo a palavra de Deus. Se ela nessa leitura, ou se ela ouvindo a palavra de Deus, ela viu nessa leitura, nessa mensagem que ela ouviu, que tocou em alguma área da vida moral dela, da caminhada dela, da jornada cristã dela, que ela viu, ela percebeu que ela está errada, que ela está ferindo a moral dela, que ela é uma pessoa cristã, serva de Deus, mas aquilo que ela está fazendo, está errado, está afligindo a moral dela, porque o povo vai falar, se você é cristão, mas se você faz coisas que um cristão não deve fazer, o povo vai ver e vai falar, e vai atingir o seu nome, a sua moral, falar, ó o crente falso, ó o crente isso, ó o crente aquilo. Por quê? Porque você ouviu que aquilo moralmente é errado, não é certo, você não aplicou na sua vida, não corrigiu o erro, continua na mesma prática, e o povo está de olho, e o povo está falando, e falando com verdade, que você diz que é uma coisa, mas não pratica aquilo que você diz que é. Então, é muito importante, irmãos, a instrução bíblica, é muito importante a leitura da palavra de Deus e a aprendizagem da palavra de Deus, para nós melhorarmos a nossa vida moral, sabe? Para que nós possamos aprender o que é errado e deixar, o que mancha o nosso nome e o que mancha o nome de Cristo, né? Quando você ouvir ou ler na palavra de Deus a respeito de um assunto que você está praticando, seja na vida conjugal, seja na vida material, seja na vida espiritual, que você está fazendo o que está errado, você ouvir que é errado, abandone, põe em prática o ensino, deixe de praticar, sabe? Deixe de praticar o que é errado, o que fere você moralmente, e você possa
ser abençoado dessa forma. A única forma de você ter um ano, um princípio de ano abençoado, para que o ano todo seja uma bênção e você prospere, é que você possa levar uma vida moralmente boa, na presença de Deus e na presença daqueles que estão aí fora, tá bom? Então, pegue a palavra de Deus, o rolo, o livro, ou seja, pegue o Novo Testamento, leia o Velho Testamento, pegue princípios bons de prática, de caminhada, de jornada espiritual e põe em prática na sua vida. Põe já no começo desse ano, sabe? Não, esse ano eu vou ser melhor, não tipo fazendo uma promessa, mas eu vou lutar para praticar a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para botar em prática, porque eu quero ser abençoado, eu quero ser primeiro uma bênção para Deus, uma bênção para a sociedade, uma bênção para a minha família. Eu vou ler a Bíblia, vou botar em prática a palavra de Deus na minha vida, porque a palavra de Deus era importante para Israel moralmente, e para nós ela também é importante moralmente, é porque nos ensina a trilhar um caminho reto na presença de Deus e a ser exemplos para os que estão de fora, exemplo para os fiéis. Bom, então o primeiro conselho de Deus para nós termos uma vida de sucesso durante esse ano que vem é se apegar à palavra de Deus, ler ou ouvir a palavra de Deus e aplicar na nossa vida, que é o Sefer. Sefer, palavra de Deus para o Velho Testamento, para os rolos da lei, e o nosso Sefer hoje é a palavra de Deus de uma forma geral, tá bom? Pegue a palavra de Deus e aplique na sua vida. Agora, a Torá quer dizer, no hebraico quer dizer lei ou instrução, é isso que eu falei um pouco agora. Torá quer dizer livro ou rolo. É importante, Torá é lei ou instrução, não é apenas regras, mas orientação divina para a vida do povo de Deus. Veja bem, então a Torá tem a Sefer, que é o rolo, livro, e tem também aqui a lei, que quer dizer a Torá, que quer dizer lei. Torá quer dizer lei, lei é Torá, Torá no hebraico quer dizer lei. Então a lei quer dizer instrução, Torá quer dizer lei ou instrução, ela não é apenas regras, mas orientação divina para a vida do povo de Deus. Veja bem, a lei do Senhor, a Torá, a lei do Senhor, ela não é só regras, que a lei, a Torá, ela é cheia de regras, não coma isso, não beba aquilo, não haja dessa forma, não haja daquela outra forma, não é só regra, ela é instrução, né? A vida cristã hoje não é só regra, irmãos, ela é instrução. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é só isso, irmãos, que torna-se erros, coisas que o crente não possa fazer, coisas que o crente não pode fazer, porque prejudica a moral dele. E o povo vai estar olhando, o povo aí fora ver você fumando, você que diz que é crente fumando, bebendo uma asinha, não é bom para a moral. O povo vai falar que não é coisa de crente, isso não é coisa de crente. Então a lei não é isso só regra, para proibindo, a palavra de Deus não é só regra proibindo você de algo, porque regras que são bíblicas, realmente nós devemos seguir, mas ela não é somente isso, é instrução. Você não quer ter um ano abençoado? Então abraça a instrução de Deus, né? Mesmo que ela seja uma regra, abraça, porque é uma instrução de Deus, porque ela não quer maltratar você ou te fazer o mal. A instrução, ela pode ser dura, ela pode ser meio severa, mas é para o nosso bem, porque nós não vamos entrar no céu de qualquer forma. Para começar, se nós andarmos de qualquer forma, sem abraçar a instrução de Deus, nós nem no céu vamos chegar, né? Então vamos abraçar a instrução de Deus, mesmo que ela seja difícil, que você esteja fazendo coisas que é errado, você já aprendeu que é errado e não deixa porque você acha que não tem nada a ver. Mas se você aprendeu dentro da Bíblia Sagrada que é errado, não tem essa que você pensar que não tem nada a ver. Se a Bíblia diz que é errado, é errado. E não é uma regra somente para você deixar, para você ser abençoado por Deus e ser estar moralmente bem. Não, é para o seu bem, é uma instrução de Deus, né? Não é coisa você não deve seguir coisa da sua cabeça. Para mim não tem problema. Mas se a Bíblia diz que é errado, se a instrução de Deus diz que é errado, irmãos, você tem que deixar o seu problema, o seu pensamento de lado. Porque se você quer morar no céu, se você quiser ser arrebatado, você tem que deixar os seus pensamentos aqui na terra
e seguir a instrução de Deus, né? Que tem muito crente dizendo aí, isso não faz mal, isso não tem problema, mas biblicamente ele já foi ensinado que faz mal e tem problema porque quebra a lei do Senhor, porque vai de encontro à instrução de Deus. Então ele faz já consciente, ele está errado. Depois ele começa a se prejudicar na sua caminhada, na sua jornada durante o ano. Aí o que ele vai fazer? Ele vai culpar Deus, nada disso. Mas Deus não é o culpado somos nós, que aprendemos, que tivemos instrução de Deus, que aquilo é errado e não deixamos de praticar aquilo que é errado. Tá bom? Então, a lei do Senhor, a Torá de Deus, que é lei, que significa instrução, ela não é apenas regras, mas ela é orientação. É a orientação de Deus para nós caminharmos na presença dele durante esse ano que vai entrar, para que nós possamos ser bem-sucedidos. Então o conselho não é do irmão Eduardo, não, é o conselho de Deus, dentro da carta de Josué aqui, do livro de Josué, que Deus estava dando para Josué. Josué, você quer prosperar? Josué, você quer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida? Sabe o que você tem que fazer? Você guarda a minha Torá, aplique a minha lei, receba a minha instrução. Então é o mesmo conselho para nós. Você que está aí do outro lado assistindo, você quer ter um ano abençoado? Você quer prosperar durante esse ano que vai entrar? Siga a instrução de Deus. Deixe as vozes do homem de lado, os conselhos humanos de lado, que muitas vezes quer bajular você, sabe? Quer te levar para o caminho errado, e siga a instrução de Deus, sabe? E onde nós vamos obter a instrução de Deus? É dentro da sua lei, dentro da sua palavra. É dessa forma que nós vamos ter uma vida, um ano novo abençoado, é seguindo instruções que estão na palavra de Deus. Aquilo que falam, aquilo que pregam, que não é Bíblia, que não é palavra de Deus, você não é obrigado a seguir. Se você perceber que não é Bíblia, você não é obrigado a seguir. Você é obrigado a seguir aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que é interpretado da maneira correta, da maneira certa. Isso sim é a instrução verdadeira de Deus. Isso sim você pode botar em prática, você pode aplicar na sua vida, que você, durante esse ano novo, que você vai ter uma vida bem-sucedida, uma vida próspera na presença de Deus. Então, acate a instrução de Deus, que elas não são somente regras, elas são instrução para o seu bem espiritual, para o seu bem durante esse ano que vai se entrar aí, tá bom? A próxima aqui quer dizer Hagar, que quer dizer meditação. Hagar quer dizer meditação, enraizar a lei no seu interior, refletindo e aplicando seus ensinamentos na vida diária. É que eu já falei um pouco aqui. Hagar quer dizer meditação, que Deus falou para Josué: Josué, você é Hagar, H-A-G-A-H, Hagar. Você não é Hagar, aquela mulher Hagar, não. É Hagar, que se pronuncia Hagar no hebraico, que quer dizer meditação. Ora, Josué, você é Hagar de dia e de noite, ou seja, você medita de dia e de noite. Isso quer dizer o quê? É enraizar, sabe? Josué, você enraiza. Ouve a minha palavra, lê a minha palavra, enraiza, coloca lá dentro do coração. Sabe uma árvore, como ela cria raiz? Para que a árvore cria raiz? Para que ela se espalha na terra, cria raiz? Para ela ter sustento aqui, ó, no tronco. Para quando ventar, o vento vai, o vento vive, mas a raiz aqui, ó, a raiz aqui está segurando o tronco. Então o que é Hagar? Meditação, é enraizar. É você pegar a palavra de Deus, enraizar na sua vida. Para quando vier a luta, para quando vier a aprovação, para quando vier a tentação, para quando vier as dificuldades, durante esse ano que vai entrar, você está enraizado. As lutas, as provações vai vir, mas você vai estar enraizado. Ó. A raiz vai estar segurando você. Quem é essa raiz? É você enraizou a palavra de Deus dentro do seu coração. Você enraizou. Enraizou é o quê? Não só você colocou aqui dentro, não aqui dentro. Você aplicou na sua vida. Quando você aplica a palavra de Deus na sua vida, você está meditando, você está enraizando. Aí, sim, durante o ano, você vai prosperar, você vai vencer. Porque você está ouvindo, você está lendo a palavra e você está aplicando a palavra. Você pega os ensinamentos bíblicos, como eu já falei um pouco,
você medita nos assuntos bíblicos que falam a respeito da vida espiritual, da vida conjugal, da vida material. Você pega esses assuntos que você lê dentro da palavra de Deus, ou você aprende ouvindo a palavra de Deus, você medita em tudo que você aprendeu, você enraiza, você medita, você enraiza, você meditou, você enraizou, gravou, agora você vai praticar no dia a dia, na vida diária, você vai aplicar dia a dia. É isso que Deus está falando para José. José, você medita a minha palavra, você enraiza a minha palavra na sua vida, você põe em prática no dia a dia na sua vida, e você vai prosperar nessa caminhada, você vai prosperar nessa jornada, você vai chegar lá no fim, você vai passar o Jordão e você vai entrar na terra prometida. Mas para isso, você ter sucesso nessa caminhada, nessa jornada até Canaã, você tem que enraizar minha palavra, você tem que meditar, enraizar, você tem que aplicar, não é só você não, todo o povo tem que aplicar para que você tenha uma vida de sucesso, uma vida próspera na presença de Deus. Então, o que isso traz, o ensinamento que traz para nós? Que se nós quisermos ter um ano abençoado, um ano novo abençoado, nós temos que primeiro fazer o quê? Nós temos que obter a orientação de Deus, receber a orientação de Deus, nós temos que ler a palavra de Deus e nós devemos aplicar a palavra de Deus na nossa vida, ou seja, receber orientação de Deus e não somente receber e ficar guardado na nossa mente, não. É receber a orientação de Deus e botar em prática. Põe em prática na sua vida durante esse ano que vai entrar as orientações de Deus e você vai chegar no final desse ano que vai entrar, você vai chegar e dizer no final do ano, na entrada do outro, olha, glória a Deus, porque eu segui a orientação de Deus durante este ano e eu estou aqui de pé, eu estou aqui abençoado, porque eu paguei o preço, porque eu ouvi os ensinamentos de Deus, que foram duros, foram ensinamentos que foram difíceis, mas eu acatei, porque são instrução de Deus para uma jornada abençoada, para uma vida abençoada. Então, se eu estou aqui de pé, é porque eu acatei a orientação de Deus e botei em prática na minha vida. Então, meditação é isso, irmãos, é enraizar. Ouçam os ensinos da Bíblia, ouçam o ensino da palavra de Deus, aplique ela na sua vida. A outra significado aqui das palavras em hebraico desse texto aqui, que traz um ensino muito bom, é Tisalak, que quer dizer prosperar, ter sucesso em empreendimentos e na vida em geral, como resultado da fidelidade à palavra de Deus. Então, o que Deus falou para José? José, eu vou dar uma orientação às anteriores aqui, que Deus orientou José. Agora Deus está dando orientação a José na questão dele prosperar em todas as áreas da vida dele. Já bem, que Tisalak, que é prosperar, ter sucesso em empreendimentos na vida em geral, como resultado da fidelidade à palavra de Deus. Então, se Josué quisesse ter sucesso, prosperar, porque o sucesso de Josué ali não era só liderar, como eu já falei, não é só liderar o povo até chegar em Canaã, não. O sucesso que Josué teria ali é em todas as áreas da vida dele, porque enquanto não chegasse em Canaã, Josué ele criava animais, então ele teria que ter sucesso ali na criação de animais, os animais não morrerem, mas prosperarem, nascerem sadios e procriarem mais. Josué tinha negócios ali, né? Tinha alguns negócios então, financeiros que ele tinha antes de chegar em Canaã, ele ia ter sucesso ali. Se ele obtivesse a orientação de Deus e botasse em prática, ele seria próximo nessa área financeira também, até chegar a Canaã. Assim o povo também, se o povo quisesse ser próspero, ter sucesso em empreendimentos deles também, eles tinham que acatar o conselho de Deus. Em todos os empreendimentos, eles chegariam lá em Canaã, prósperos já, sabe, com situação financeira da época boa, com bons animais, com animais sadios, com animais prósperos, e quando entrassem em Canaã, já entrariam com um rebanho muito grande, sadio e próspero ali. Então, Deus queria que Josué e o povo fossem prósperos na área financeira também. Você acha que Deus não quer que você seja próspero na sua área financeira também? Então,
Você acha que Deus não quer que você, antes de chegar a Canaã espiritual, antes de você ser arrebatado, antes de chegar no céu, você acha que antes de chegar lá, Deus não quer que você seja próspero financeiramente aqui na terra? Você não prospera? Então quer prosperar? O que você tem que fazer? Você acate o ensinamento da palavra de Deus, as instruções de Deus para a sua vida, em todo o seu empreendimento, todo empreendimento que você for fazer. Você põe Deus em primeiro lugar. Fala, será que esse empreendimento financeiro que eu vou fazer agrada a Deus? É da parte de Deus? Eu devo fazer esse empreendimento agora financeiro? Eu devo aplicar esse dinheiro agora? Eu devo abrir tal negócio agora? É da parte de Deus? Então você tem que botar a Deus em primeiro lugar, e Deus vai te orientar na área que você quer fazer um empreendimento. Deus vai te dar a resposta. Você ora a Deus, fala: Deus, é da tua vontade que eu abra esse empreendimento, que eu faça tal aplicação, que eu abra tal negócio, que eu pegue tal emprego. Se é da vontade de Deus, aguarde Deus, e Deus vai te orientar da maneira correta. Eu vou te orientar, se esse sim, esse não, esse vai, esse não vai. Aí você acata a orientação de Deus e põe em prática na sua vida. Durante esse ano, você deve ter vários projetos. Durante esse ano, você pode ter vários pensamentos a respeito de abrir um negócio, entrar numa área de serviço, numa área de emprego, várias oportunidades de trabalho. Nesse ano que se entrou, você vai ter várias oportunidades vão aparecer, né? E para você obter sucesso, você tem que buscar a orientação de Deus em primeiro lugar. Pega a orientação de Deus, porque às vezes tem vários negócios empreendimentos que você vai fazer durante esse ano, vários empregos que vão ser oferecidos para você, que não é do agrado do Senhor, que são lugares, ou são empregos, ou são negócios que não é coisa para cristão, não é lugar para crente estar, e não é negócio para crente abrir. Então Deus vai orientar você, falar: esse negócio não me agrada, esse negócio não é coisa de cristão, esse emprego não é lugar para crente estar. Então Deus vai orientar, vai falar um não para você, mas não vai ficar somente no não, porque Deus vai te abrir uma porta, Deus vai te orientar a algo que você pode fazer, a negócio que você pode abrir, e você vai prosperar durante esse ano que vai se entrar aí. Empregos que você pode entrar, porque você tem especialização para emprego, você se atualiza e você tem várias funções que você pode fazer de trabalho, e Deus vai abrir uma porta nessa área que você tem especialidade. Aí Deus vai dizer um sim, você vai nessa área, essa área vai demorar um pouco, mas ela vai se abrir para você, porque você está pedindo minha orientação, e Deus vai orientar. E você, o que você vai fazer? Você vai acatar a orientação de Deus e vai botar em prática, né? Aí você vai ter sucesso, aí você vai obter um emprego que agrada a Deus, um emprego que você se dá bem, e você vai ter sucesso durante esse ano que vai entrar. Então, durante esse ano que vai entrar, olha, Deus quer que você tenha sucesso em muitos empreendimentos, seja ele empreendimentos grandes ou pequenos, negócios grandes ou pequenos, empregos que você ganhe bem ou ganhe uma quantia que mantenha você e a sua família. Deus vai abençoar, mas você tem que acatar a orientação de Deus. Faça empreendimentos, faça projetos, faça planos, mas você sempre coloque na presença de Deus, porque o homem faz planos, o homem faz projetos, mas o efetuar é Deus que efetua, ou seja, é Deus que carimba, lá, pode ir que eu vou abrir a porta. E quando Deus fala no seu projeto, que o seu projeto é um projeto que talvez esteja furado para este ano que entrou, não se entristeça não, tenha novos projetos que Deus vai aprovar. E se você não tem ideia, não tem projeto, Deus vai te dar através de sonhos, visão, revelação, ou usar alguém para falar com você numa área que você possa desenvolver um projeto que você vai ter sucesso durante esse ano, tá bom? Que você possa acatar essa palavra profética para a sua vida. Se você receber um não de Deus nesse ano que se entrar, para o seu projeto que você planejou para o ano que vem, para você prosperar, se dar bem, se você receber um não fica triste com Deus, mas
Deus vai te mostrar, Deus vai falar com você de uma forma ou de outra, que você vai entrar num projeto dele, que ele vai aprovar e você vai obter sucesso. Então você acata essa palavra de Deus para a sua vida. Se receber um não de Deus no começo desse ano, um projeto que você teve, que você tem para o ano que vem, se receber um não que não vai agradar a Deus e que não é coisa para você, fique tranquilo. Aguarde só um tempinho que Deus vai te mostrar um projeto bom, que Ele vai fazer prosperar na sua vida e você vai ter sucesso nessa caminhada, tá bom? Então durante essa caminhada, até nós chegarmos na Canaã Celestial, até nós chegarmos na eternidade com Deus, irmãos, vamos aí ter uma vida de sucesso acatando a orientação de Deus. Quer ter sucesso na vida material e empreendimentos da sua vida? Quer ter sucesso? Nunca deixe a orientação de Deus. Quer prosperar? Quer ter sucesso? Então receba a orientação de Deus e não desanima não, tá bom? E outra coisa aqui é significado no hebraico na palavra de Deus aqui, nessa leitura que nós tivemos, para nós tirar lições para a nossa vida, que é Derek. Derek quer dizer o quê? Derek quer dizer o quê? Caminho. Deus falou para José: quer prosperar em todo o seu caminho? Medita e aplica. Medita, aplica a minha palavra na sua vida, aplica a minha orientação na sua vida. É isso que você bater nessa tecla. Você quer prosperar nessa caminhada, irmãos, nessa jornada até chegar na eternidade, nesse período, não somente desse ano que vai entrar, até o final desse ano que vai entrar, mas até Jesus voltar? Você quer ter sucesso nessa caminhada, nessa jornada? Acate a instrução de Deus para todas as áreas da sua vida e pratique diariamente aquilo que Deus orienta a você, tá bom? Então, Derek quer dizer caminho, percurso da vida, direção moral quanto a escolhas que faz uma pessoa feliz. Então, o que é caminho? Caminho, Derek, caminho quer dizer percurso, percurso da vida, direção moral quanto às escolhas que uma pessoa faz. Então é isso, irmãos. Nesse caminho, nessa jornada que nós estamos trilhando, não somente chegar esse ano que vem, até o final do outro ano, 2007, mas até a eternidade, enquanto nós estivermos nesse caminho, nesse percurso, até o ano 2027, que vai se entrar, ou até a eternidade, enquanto a gente estiver nesse percurso, nós vamos ter orientação e direção de Deus quanto às escolhas da nossa vida, na vida moral e na vida espiritual. Então, todas as escolhas que nós fizermos nessa caminhada, nesse percurso, todas as escolhas que nós fizermos nessa caminhada, nesse percurso, nós vamos ter orientação e direção de Deus. Por isso, irmão, que eu já falei, todo o projeto, tudo aquilo que planejamos para o ano que vem, ou para a nossa vida até a eternidade, tudo que nós planejamos, tudo que nós queremos, se nós queremos ter sucesso, prosperar, nós temos que ter a direção de Deus. Não deixar de fazer projetos. Faça projetos na sua vida espiritual, já falei, na sua vida material, na sua vida conjugal, na sua vida perante a sociedade, seja qualquer área da sua vida. Se você tiver um projeto, você tem um projeto, mas você tem que levar a aprovação de Deus, porque Ele vai te dar a direção certa, né? O que Deus fez com Abraão quando chamou Abraão? Deus chamou Abraão para um lugar, para uma terra que ele nem conhecia. Abraão questionou a Deus? Não. Abraão tinha sonho? Abraão tinha projeto? Tinha. Mas ele deixou a direção para o projeto dele, para o percurso dele, nas mãos de Deus. Tanto é que quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra e vai para o lugar onde eu quero levar você, Abraão não questionou a Deus. Abraão não colocou Deus na parede. Não, Deus, eu quero que o Senhor siga os meus projetos. Eu quero que o Senhor siga o que eu penso, o que eu acho. Não, Abraão não fez isso. Abraão saiu sem saber para onde ia. E ele chegou no lugar certo? Chegou. No lugar que ele queria? Não, chegou no lugar que Deus queria para ele. Então aí está o segredo, irmão. Faça projetos, faça planos, mas saia somente com a direção de Deus e para onde Ele quer levar você. Você quer ir para tal lugar, você quer ir para tal profissão, você quer ir para tal serviço, você quer ter você quer que a sua família haja de qualquer forma, que a família haja da sua forma. Não.
Você tem que ir, guiar a sua família, guiar os seus projetos para onde Deus quer que Deus guie. E quando Deus guia, irmão, Deus direciona a direção certa. E quando nós queremos fazer coisas da nossa cabeça, projetos da nossa cabeça, entrar em lugares por nossos pensamentos, nós nos prejudicamos e não temos um ano feliz, não temos uma jornada espiritual feliz, uma caminhada feliz. Triste. Como se diz, nós temos desilusões porque não conseguimos concretizar os nossos projetos, nós temos tristeza. Por quê? Porque queremos seguir a nossa direção, queremos seguir os nossos pensamentos, mas não é assim, irmãos. Josué, você pode ter escolhas. Josué, você pode ter escolhas nesse caminho, nesse percurso, que você vai daqui até Canaã. Você pode ter escolha, mas a aprovação dessas escolhas suas, sou eu que aprovo. Sempre tem alguém superior para dar aprovação, para carimbar, não é assim? Em empregos, em outra coisa, que tem que ter o carimbo do gerente, o carimbo do chefe, a aprovação do chefe para poder se fazer algo. Assim é na vida espiritual, irmão. Você tem escolhas de projetos para a vida, mas é Deus que vai aprovar, né? O coração do homem, como já falei, o coração do homem, ser humano, na vida geral, no modo geral, ele faz planos e projetos, mas o efetuar, ou seja, o confirmar naquele projeto, pertence a Deus. E quem aceita a orientação de Deus, de direção de Deus para aprovação ou não, segue um percurso bom, um percurso agradável, mesmo recebendo um não, porque foi um não de Deus, porque Deus vai direcionar coisa melhor. Segue-se agradável na presença de Deus, porque ele deixa a voz de Deus, a direção de Deus falar mais alto do que a direção dele. Então, por que muitos têm quebrado a cara? Por que muitos têm se prejudicado? Porque não querem ser direcionados por Deus, porque não acatam o não de Deus. Porque quando Deus fala não, eles fazem biquinho e saem da presença de Deus e abandonam. Aí vai se prejudicar lá fora, né? Mas não queira ser prejudicado, irmão. Mesmo que a direção de Deus, a orientação de Deus seja difícil, dura, mas acate. Acate, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, deve ser obedecido, irmão. Muitas vezes nós nos prejudicamos porque não acatamos a direção de Deus. Muitas vezes nós nos prejudicamos porque deixamos a orientação de Deus, a direção de Deus errada. Mas Deus queria que Josué obtivesse sucesso. Porque você acha que Josué chegou lá, entrou ele, Caleb e a sua família e a geração nova que nasceu no deserto? Porque foi só eles que entraram lá? Porque só eles que acataram a direção de Deus. Foi só eles que obedeceram a direção de Deus. Quando Deus direcionou Josué e Caleb e as suas famílias e aqueles que nasceram lá no deserto, eles acataram a direção de Deus e praticaram na sua vida. Então só eles entraram na Canaã. E a maioria ficou de fora. Morreu tudo no deserto. Por quê? Porque Deus falava, eles abraçavam de momento, ficaram com medo, abraçavam de momento, depois não praticavam mais a orientação e a direção de Deus. Morreu tudo no deserto, irmão. Tudo, aquele que não acata a direção de Deus, aquele que não acata a instrução de Deus, aquele que ouve a palavra, aquele que lê a palavra e não aplica na sua vida, vai morrer tudo no deserto. Ou seja, não vai prosperar, não vai ter sucesso, não vai vencer, né? Então morre tudo no deserto. Aqueles que morreram no deserto foram que não acataram a orientação de Deus. Por quê? Porque achavam que as regras eram duras, eram difíceis, então não acataram e não praticaram. Morreu tudo no deserto. Murmurador. Murmurava contra Moisés e contra Deus. Então quem não acata a orientação de Deus, por si mesmo, ele morre por si mesmo no deserto, irmão. Porque ele se direciona por si mesmo. Ele vai pelos pensamentos da sua cabeça. Ele não vai por orientação de Deus e de sua palavra. Ele vai o que a cabeça dele manda, o que o coração dele manda. Ele é assim, eu vou seguir o que o meu coração diz. Mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. Enganoso, mais do que todas as coisas. Quem conhecerá? Só Deus conhece o coração do homem. E Deus conhece o coração do homem. Por conhecer o coração do homem, ele orienta e ele direciona. Agora cabe ao homem obedecer essa escolha de ser direcionado por Deus ou não. Tá bom? Então quer ter uma caminhada de sucesso,
uma jornada abençoada e próspera, acate a orientação de Deus em todas as áreas da sua vida e aplique diariamente, todos os dias, até você ter chegada na Canaã celestial, né? E o conselho de Deus nesse ano que vai entrar, olha, acate a direção de Deus, acate a instrução de Deus, aplique todas as instruções de Deus na sua vida. Aí você vai ter um ano abençoado. A última aqui, irmão, outro significado de uma palavra aqui, olha, Shalem. Shalem o que é? Salem, ou Shalem, S-H-A-L-E-M, Shalem ou Salem, quer dizer bem sucedido. Josué, eu quero que você Shalem, ou seja, eu quero que você seja bem sucedido. Não é apenas sucesso em termos materiais, mas também uma realização plena e satisfatória na vida. Então, Salem é isso, irmão. Não é somente ter sucesso na vida material. Não é nesse ano que vem que vai entrar, você pode ter sucesso se você tiver a orientação de Deus na sua vida posta em parte por você, a direção de Deus posta em parte por você. Se não vai ter somente esse sucesso nessa jornada, não somente sucesso, isso não é tudo, irmão. Isso não é tudo. Vou ter sucesso na vida moral, na vida espiritual, na vida financeira, não é só isso. Mas o verdadeiro sucesso é também uma realização plena na vida. O que faz parte do pacote de realização plena? É você foi orientado por Deus, foi direcionado por Deus, colocou todos os seus projetos. Esse ano, eu estou falando a respeito do ano que vem que vai entrar e até Jesus voltar, tá bom? Essa jornada, até o ano que vai entrar, até o próximo ano e também até Canaã espiritual, onde nós vamos estar para sempre com o Senhor. Então, nessa jornada, olha, é você que já tem uma vida de sucesso, uma vida de realização plena, é você fazer os seus projetos, seus planos para o ano que vem e não deixar a vento não. Você dobrar o seu joelho, entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho, colocar na presença de Deus os seus planos, os seus projetos e deixar o ano rolar e aplicar na vida de Deus, na sua vida, aplicar na sua vida a direção de Deus e a instrução de Deus na sua vida. Faça os seus projetos, faça os seus planos, coloque na presença de Deus, Senhor, aqui estão os meus planos, aqui estão os meus projetos para a minha vida espiritual, para a minha vida conjugal, para a minha vida material, para a minha vida sentimental, para a minha vida numa área geral, Senhor. Aqui está o meu projeto. Você vai colocar na presença de Deus. Você vai esperar, aguardar a resposta de Deus durante esse ano que vai entrar e durante a jornada até a eternidade. Você vai esperar. Durante esse período, dessa jornada, não se desespere. Se nessa jornada Deus te dizer ou não para um dos seus projetos, não desanima. Fica firme. Ser fiel, fica firme. Porque se ele disse ou não, ele está te orientando. Se ele te disse ou não, ele vai te dar direção para qualquer projeto seu. Qualquer projeto seu que você colocar esse ano que vem na presença de Deus, se Deus te dizer ou não, é porque Deus está te orientando. Fala, esse não vai dar certo. Eu vou te dar uma direção. Aí você espera a direção de Deus, que Deus vai te dar a direção. E quando Deus te der a direção, durante esse período que você entrar, vá como Abraão, vá sem saber para onde vai, ou seja, vai sem esperar sucesso, sem esperar assim, não, será que eu vou prosperar bastante, eu vou prosperar muito? Não, somente guarde essa palavra, Deus vai direcionar para você ter sucesso. Agora, a quantidade de sucesso é Ele que vai dar para você no momento que você receber o sucesso, que você concretizar aquilo que Deus direcionar para você. Aí quando chegar aquilo que Deus direcionar para você, porque você obteve ou não, mas você ficou firme e esperou a direção de Deus, e quando Deus te der a direção, você for próspero, Deus vai mostrar para você o sucesso, dando o tamanho da prosperidade. Você vai ver fisicamente o tamanho da prosperidade, o tamanho do sucesso que você vai receber. Mas receba orientação, saiba receber ou não,
e aguarde a direção e siga a direção de Deus. Não murmure, mas enraize a palavra de Deus e aplique na sua vida. Aí você vai ter uma vida de sucesso próspera nesse ano que vai entrar e até quando Jesus voltar nessa jornada, tá bom? Shalem quer dizer então, uma vida plena, satisfatória. Uma vida plena e satisfatória, ou seja, Josué, você vai ter uma vida plena e satisfatória se você receber a minha orientação, se você enraizar a minha palavra, se você praticar a minha palavra na sua vida. Você vai ter um bom resultado pela tua fidelidade à minha palavra. Você vai ter sucesso pela fidelidade à minha palavra e pela prática da minha palavra na sua vida. Você vai ter sucesso, vai ter sucesso, vai ter sucesso. Então, irmãos, é um conselho de Deus para esse ano que vai entrar agora. Quer ter uma vida bem sucedida, uma jornada bem sucedida? Aplique a palavra de Deus na sua vida. Porque se você não aplicar a palavra de Deus, o ensinamento de Deus na sua vida, não tem como você ter sucesso, uma vida plena de sucesso em nenhuma área. Por quê? Porque você vai estar vivendo de acordo com o que você pensa. Aí você vai, de acordo com o que você pensa, você vai fazer coisas erradas, coisas que vai ferir a sua moral, a moral de Deus, coisas que vão ser pecado, coisas que vão ser pecaminosas, coisas que vai prejudicar a sua vida espiritual, a sua vida conjugal, a sua vida material. Isso é o que você pensa. Se você vê da forma que você pensa, mas não viva da forma que você pensa. Se você, o ano que vem, se você ouvir a palavra de Deus e não botar em prática na sua vida, pode saber uma coisa, seu ano não vai ser bom. Você pode ser próximo em algumas áreas, porque às vezes você vai conseguir de meios errados, de meios escusos, de meios que são contra a palavra de Deus. Você pode ser próximo, porque muitos crentes são próximos dessa forma também. Deixam a orientação de Deus e a direção de Deus e fazem coisas erradas e conseguem muito dinheiro, conseguem muitas coisas, mas consegue da forma ilícita e não moral. Não é moral conseguir dinheiro, bens da forma errada. E muitos crentes, por incrível que pareçam, agem dessa forma durante um ano todo e querem ser prósperos, quer que Deus faça prosperar e no final do ano fala, ó, Deus me fez prosperar nesse final do ano. Ele até teve prosperidade, dinheiro, casas, bens, mas não foi Deus que deu, porque ele conseguiu da forma errada. E quer atribuir a Deus aquilo que ele conseguiu de forma errada. Não foi Deus que deu e não foi Deus que direcionou ele para aquilo, né? Muitos conseguem, durante o ano conseguem isso. Mas irmãos, eu já fiz isso o ano todo, próspero, andando na presença de Deus, aplicando a palavra de Deus, e não sou próximo. Calma, que Deus te orientou, Ele ainda está te direcionando. É difícil isso, né? Passar o ano todo e na dificuldade, e às vezes pensa que Deus não está no negócio, mas se você andou na presença de Deus, durante o ano todo, se você andou na presença de Deus, direcionado por Deus, se você andou na presença de Deus, orientado por Deus, Deus está direcionando ainda, irmão. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, Deus pode, e é difícil acatar isso, Deus pode demorar um tempo para nos direcionando até nós termos sucesso e bênção em alguma área, né? Quantas pessoas, quantos crentes estão aí, né? Quantas irmãs estão orando pelo seu filho, pelos seus esposos, pela sua família, né? E vivendo de acordo realmente com a presença de Deus, sendo orientado por Deus, sabe? Deus está orientando ele, continua orando, continua clamando, continua fazendo isso, fazendo aquilo, continua. Deus continua orientando. Deus orienta. E quantos crentes estão acatando a orientação de Deus, estão aplicando na vida a orientação de Deus. Só que agora a direção de Deus está demorando. Ou seja, o marido não é salvo, o filho não é salvo, a família não melhora. Deus ainda está direcionando, sabe? Ele orientou, agora ele está direcionando. Tudo no seu devido caminho. Marido por esse caminho, filho por esse caminho, situações que Deus vai criar para o marido, criar juízo e vir para a presença dele. Deus está direcionando, situações para o filho entrar, para trazer para o seu caminho. Então, quantos irmãs estão aí orando, clamando, receberam orientação e estão aguardando a direção de Deus chegar no final para que ela possa ter sucesso. E a direção de Deus pode demorar um pouco, Deus direcionar tudo. Mas quando Deus falou, não, agora chegou o ponto final da direção, ou seja, aí o seu esposo vai vir, os seus filhos vão vir, porque Deus já usou situações para trazer ele para a sua presença, situações que levaram eles a reconhecer
a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Então, irmão, se a direção de Deus demorar um pouquinho na sua vida, não se apavore não, aguenta firme, aguenta firme. Então, você pode ter sucesso, bem sucedido. Deus queria para Josué ele ter esse sucesso na vida dele, acatando a direção dele, sabe? Josué podia fazer escolhas, mas esperar a direção de Deus. Então, bem sucedido não é apenas sucesso em termos materiais, mas também uma realização plena, satisfatória na vida. Então, sucesso não é só você ter dinheiro. Sucesso não você, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela bênção de Deus, você ter muito dinheiro, não. Sucesso não é só isso. Um sucesso pleno é você ter o mais principal na sua vida. O de mais principal e mais valoroso na sua vida, que é a sua salvação. Que Jesus te deu. Que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, quando derramou seu sangue precioso, quando expirou, quando foi ao sepulcro, quando ressuscitou e está à destra de Deus, o maior sucesso na sua vida que você tem que ter pleno é que você obteve a salvação através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso, nunca esqueça que dinheiro é bom na presença de Deus, usando da maneira certa e correta e obtida da maneira certa e correta por orientação e direção de Deus. Dinheiro é muito bom, ajuda muito, mas a maior felicidade, a maior plenitude é ter certeza de salvação e saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Então, saiba disso. Você pode ter um ano que vem bem sucedido se você aplicar a palavra de Deus e a direção de Deus na sua vida. Você pode ter um ano bem sucedido. Por isso, aplique a palavra de Deus na sua vida, para que você tenha uma jornada bem sucedida. Mas saiba que você já tem um sucesso maior, que é Cristo na sua vida. Cristo na sua vida, tá bom? Então, que Deus possa abençoar, que você possa acatar, que eu possa acatar essa orientação bíblica de Deus para a minha vida, que eu possa praticar no ano que vem, me esforçar para praticar no ano que vem, para que eu possa ter uma vida de sucesso e abençoada na presença de Deus. Um sucesso maior é continuar firme com Jesus, até ele voltar, tá bom? Josué obteve sucesso, não morreu no deserto. Caleb e sua família e aqueles que nasceram no deserto, não morreram no deserto, obteram sucesso porque obedeceram a ordem de Deus. Entraram na terra prometida. Não há coisa melhor, irmãos. Nós podemos não ter dinheiro no ano que vem. Nós podemos não conseguir nenhum dinheiro no ano que vem, viver somente de uma forma que Deus quer para nós, no que comer, no que beber. Mas se Jesus o ano que vem voltar, se ele voltar, aí o sucesso é maior. Aí graças a Deus, porque chegaremos ao final da jornada e alcançamos um sucesso maior de estar com Cristo na eternidade, tá bom? Então, ser fiel a Deus em todos os momentos da sua vida. Não desista nunca, não retroceda nunca. Ser fiel a Deus, porque a eternidade te espera, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua estadia, a sua jornada no ano que vem, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.